Hoje estamos analisando um caso do início do século XIX. Relaxe enquanto seguimos para o país de Gales. Gwen Ellen Parry nasceu em 1874 em Blanofist, Dineog, cidade construída em torno das pedreiras de Ardósia do norte do país de Gales. Ela era filha do Sr. John Parry, que trabalhava como minerador, e de sua esposa, Jane. A vida na cidade era difícil, dominada pelas pedreiras de Ardósia, das quais muitas famílias, como a de Gwen, dependiam para trabalhar. Na década de 1890, uma tragédia atingiu a família quando a mãe de Gwen morreu. A perda trouxe incerteza e mudanças. Após um tempo, o pai dela decidiu se mudar para Llanfairpwllgwyn, uma pequena cidade costeira de ritmo mais lento. Ele conseguiu trabalho como operário em uma pedreira próxima, um trabalho exigente que continuou fazendo apesar de sua saúde debilitada. Em 1898, aos 23 anos, Gwen se casou com 43, que também trabalhava na pedreira. 3 anos depois, em 1901, o pai e a irmã dela foram morar com eles, aumentando a família e as responsabilidades dela. A vida na pequena casa era agitada, com demandas constantes para cuidar do lar e da família. Mesmo assim, ela mostrou grande compaixão e determinação. Adotou uma menina de 2 anos chamada Gladys, abandonada pela mãe na casa de trabalho. Para sustentar a família, Gwen alugou um quarto, garantindo renda pequena e constante. Ela lavava roupas dos vizinhos e passava horas esfregando, fervendo e passando na pequena cozinha. Seus dias eram ocupados do amanhecer à noite, equilibrando tarefas domésticas e cuidando do pai, da irmã e da filha adotiva, apesar das dificuldades e do esforço físico. Era semelhante ao de muitas famílias trabalhadoras no norte do país de Gales no início do século XX, onde cada dia girava em torno de ganhar dinheiro suficiente para sobreviver e manter a casa funcionando. Infelizmente, o casamento de Gwen com Maurice Jones não parecia ser feliz, e houve longos períodos em que ela viveu separada do marido. Durante um desses períodos, ela conheceu William Murphy. Ele era um homem rude e forte, conhecido como irlandês, embora não se soubesse se nascera na Irlanda ou era apenas de descendência. Ele falava com um sotaque inglês simples, sem nada que o identificasse como irlandês. Ele serviu no regimento de East Lancashire, atuando na Índia e na África do Sul. Desde que saiu do exército, morou em várias regiões do norte do país de Gales. Aceitando qualquer trabalho braçal que conseguisse encontrar, William Murphy passava um tempo na casa de Gwen e depois ia trabalhar em outro lugar, às vezes voltando semanas depois. No entanto, em janeiro de 1903, Gwen deu à luz um menino, a quem chamou de William John, o mesmo nome de William John Murphy. Ela registrou o pai como marido, Maurício Jones. No início do século XX, esses arranjos não eram incomuns. Mulheres costumavam registrar o marido como pai nos documentos, mesmo que o pai biológico fosse outro homem. Elas faziam isso para evitar escândalos sociais e garantir certa segurança à criança. William Murphy trabalhava em todo o país de Gales e às vezes voltava para ver Gwen de longe. A relação não era considerada séria e alguns viam o Sr. Murphy apenas como um conhecido casual da Sra. Jones. Em 1908, William Murphy entrou na Reserva Especial dos Engenheiros Reais de Anglesey e chegou a cabo. Apesar de não ser fixo, o trabalho lhe dava renda extra, ajudando enquanto mudava de emprego. Maurice Jones, marido de Gwen, já havia se separado e morava em outro lugar, deixando Gwen responsável pela casa e pelos filhos pequenos. Sozinha, ela se mudou para o número 51 da Baker Street em Holyhead, área notoriamente pobre. Mas ela costumava voltar para ficar com o pai, que agora morava em Bethesda, uma cidade a cerca de 64 quilômetros de Holyhead. Ela trabalhava como ambulante, que era uma pessoa que viajava por cidades e vilarejos locais, vendendo pequenos produtos. Ela carregava esses produtos de porta em porta e para os mercados locais, ganhando uma renda modesta enquanto tentava manter sua casa. Era um trabalho duro, mas bastante típico de muitas mulheres no norte de Gales naquela época. O Natal se aproximava. Em 1909, Gwen vivia com seus filhos em uma pensão no topo da rua Baker, em Holyhead, administrada pela Sra. Hughes. Ela iniciou um relacionamento com Roberto Jones. Ele ficava com ela na pensão, mas não parecia estar tão envolvido no relacionamento. Para ele, era algo casual, uma conveniência, e ele frequentemente parecia distante quando comentavam sobre o relacionamento. No dia 18 de dezembro, William Murphy retornou para Holyhead. Ele procurou Gwen, e mesmo ela morando com outro homem, foram vistos juntos várias vezes. A reconciliação deles chamou a atenção.
E, sabendo o quão volátil ele era, e o fato de Gwen estar com outra pessoa, as pessoas do bairro se perguntavam quanto tempo levaria até que as tensões voltassem à tona. Na noite de Natal, Gwen e o Sr. Murphy foram vistos caminhando na Wine Street. Eles estavam muito animados, gritando e cantando, mas não ficaram juntos por muito tempo. Em cerca de 1 hora, William Murphy foi até a pensão na Baker Street, onde disse a um jovem chamado John Jones que tinha um trabalho para ele. O Sr. Jones respondeu que já tinha emprego, e perguntou qual era o trabalho. O Sr. Murphy respondeu: "Matei uma mulher e quero que conte à polícia." Quando John Jones olhou para o Sr. Murphy, viu seu rosto manchado de sangue e disse: "Meu Deus, matou uma mulher." Com certeza não, mas William Murphy insistiu estar dizendo a verdade, a pedido do Sr. Murphy. John Jones o levou até um campo em frente ao porto de refúgio, área reservada para novas casas. No Natal de 1909, poucas casas tinham sido construídas e o conselho cavava valas para novos esgotos na lama. John Jones viu o corpo de uma mulher e reconheceu Gwen Ellen Jones. Ele ficou parado por um momento em choque, depois olhou rapidamente para o Sr. Murphy antes de correr de volta para a Baker Street para contar aos vizinhos o que acabara de ver. E depois disso, ele foi até a delegacia. William Murphy não tentou fugir. Ele caminhou calmamente pelas ruas e, ao ser abordado por um policial, disse ter assassinado Gwen Ellen Jones. Ele não demonstrou nenhum sinal de pânico ou hesitação e, após repetir sua confissão, foi levado sob custódia. Os policiais se impressionaram com a calma dele ao falar e a gravidade do que disse ficou clara para todos. Às 23 horas, a polícia foi ao campo em frente ao porto de refúgio e, mesmo com muita escuridão, avistou uma grande vala de drenagem cavada no chão. Lá, o vice-chefe de polícia Prótero viu o corpo de uma mulher. Mesmo com chuva, uma multidão se reuniu após a notícia da descoberta. A combinação da chuva e do número de pessoas tentando ver o corpo fez com que quaisquer vestígios de sangue ou pegadas fossem lavados ou pisoteados. O vice-chefe de polícia Prótero notou que a mulher estava morta, mas sem rigidez cadavérica, e providenciou o transporte ao necrotério. Enquanto a investigação começava, a polícia conversou com os moradores locais, muitos dos quais conheciam tanto o Sr. Murphy quanto a Sra. Jones. Vários o descreveram como um homem bruto, que bebia muito e que já havia sido violento com ela anteriormente. Disseram também que ele era muito ciumento e ficou irritado porque ela iniciou outro relacionamento. Logo surgiu a teoria de que, por sua situação financeira desesperadora, Gwen pode ter recorrido à prostituição. Muitas mulheres pobres no início dos anos 1900 eram forçadas a esse caminho para garantir comida e moradia. Acreditava-se que isso havia irritado muito o Sr. Murphy. Nenhum morador próximo ao local do corpo relatou ter ouvido algo incomum naquela noite. O ataque parece ter ocorrido sem que ninguém ouvisse nada incomum. O caso de um assassinato no dia de Natal chamou bastante atenção, e repórteres de jornais logo chegaram a Holyhead. Um correspondente visitou Baker Street, onde a Sra. Jones estava hospedada, e descreveu o bairro como imundo e miserável. As autoridades também se preocupavam com o bem-estar dos filhos da Sra. Jones. Sua filha foi morar com o pai de Gwen Jones e seu filho pequeno foi levado para a casa de trabalho. Em 28 de dezembro, terça-feira, houve uma investigação. William Murphy foi acusado de estar presente na morte de Gwen Jones. A primeira testemunha, o vice-chefe de polícia Prótero, disse ao tribunal que o Sr. Murphy confessou, sob custódia, ter atacado a vítima e cortado sua garganta. Ao saber, o legista pediu exame post-mortem para o Dr. Clay determinar a causa exata da morte. João Perry, pai da falecida, afirmou que o Sr. Murphy a ameaçou de morte caso a visse com outro homem. Ele contou que o Sr. Murphy já cortou os cadarços dela com uma faca, a ameaçou e também presenciou agressão física. Lizzie Jones foi a próxima testemunha. Ela era uma jovem de aparência humilde e disse que viu a Sra. Gwen Ellen Jones pela última vez por volta das 20h30 do dia 25 de dezembro. Ela disse que naquele momento Gwen estava indo embora com o Sr. Murphy. Ela acrescentou que, antes de Gwen sair com ele, ela pediu para que ela esperasse no mesmo lugar por meia hora e explicou que precisava resolver algo com ele. Quando perguntaram se já tinha visto o Sr. Murphy ser agressivo com a Sra. Jones, ela confirmou. Gwen também contou que o Sr. Murphy mostrou uma faca e uma corda, dizendo que queria matá-la ou enforcá-la. Após seu depoimento, ela foi questionada por William Murphy e ele ficou insatisfeito com suas respostas. Ele gritou: "Essa é a mulher que causou a morte dela.
Ao vê-la com Gwen Ellen Jones, soube que era culpa dela. Eu já sabia que ela era má antes, mas quando ela estava com essa mulher, eu soube que ela era pior. Alguns jornais aproveitaram esse desabafo como prova de que Gwen havia se voltado para a prostituição e que Lizzie Jones a havia incentivado a fazer isso. E foi isso que enfureceu William Murphy. Johnny Jones também prestou depoimento. Ele confirmou que, cerca de uma semana antes, o Sr. Murphy lhe disse que iria acabar com Gwen Jones e mostrou-lhe uma grande faca que estava presa ao seu cinto por uma correia. Ele disse que por volta das 9 horas na noite de Natal, o Sr. Murphy foi até a casa e disse: "Você vem comigo?" Ele relatou que caminharam juntos até o campo em frente ao porto de refúgio, onde viu o corpo. Ele disse que o Sr. Murphy estava bastante calmo e lhe disse para chamar um policial. Roberto Jones foi a próxima testemunha. Ele afirmou ao inquérito que o falecido morava com ele há 6 semanas. Ele explicou que nunca tinha visto o prisioneiro, Guilherme Murphy, até a noite de Natal, quando ele veio para a pensão. Segundo Roberto Jones, a falecida relatou que Guilherme Murphy mostrou-lhe uma corda e uma faca, ameaçando usá-las caso ela recusasse ir com ele para o sul de Gales. Ele acrescentou que Gwen lhe disse que o Sr. Murphy havia feito esse tipo de ameaça em mais de uma ocasião. Ao ser questionado se Murphy sabia que ele e a Sra. Jones moravam juntos, respondeu que achava que sim. O vice-chefe Prothero foi chamado novamente para ler em voz alta a confissão do Sr. Murphy. Mas antes que ele o fizesse, o legista pediu que todas as mulheres e crianças saíssem da sala, pois achava que os detalhes seriam perturbadores demais para elas ouvirem. Na confissão, o Sr. Murphy relatou que a Sra. Jones o encontrou na pousada Bardsley em 25 de dezembro e já estava bêbada ao chegar. Ele contou que saíram juntos, caminharam um tempo e depois foram ao campo com vista para o porto de refúgio. Foi lá, de acordo com seu próprio relato, que ele se voltou contra ela e, após uma luta, a matou. Durante o processo, um dos jurados perguntou se o estado mental do Sr. Murphy poderia ter influenciado suas ações. No entanto, o legista explicou que tais considerações estavam além do escopo do tribunal do legista e, portanto, não poderiam ser levadas em conta em suas deliberações. Antes do veredicto, o vice-chefe de polícia Prothero pediu permissão para citar a situação do pai da mulher falecida. Ele explicou que o homem tinha 69 anos e vivia em extrema pobreza. Ele contou que no Natal só tinha pão seco para comer e agora chegou a Holyhead sem dinheiro para comida ou hospedagem. Ele cuidava de uma criança e temia que pedir auxílio paroquial o desqualificasse para a aposentadoria por idade. O vice-chefe de polícia disse que o pai da Sra. Jones, Sr. John Perry, foi soldado, alistou-se em 1867 e voltou para casa após 16 anos, considerado inapto para continuar servindo. Após isso, o júri fez uma coleta em benefício do pai da mulher falecida. Ao todo, o processo durou 3 horas. E ao final do inquérito, o júri considerou William Murphy responsável pela morte de Gwen Ellen Jones e ele foi mantido sob custódia, aguardando julgamento pelo crime. No dia seguinte, 29 de dezembro, Gwen Ellen Jones foi sepultada. O julgamento começou em 28 de janeiro diante do juiz Sir William Pickford, mesmo após William Murphy confessar o crime e detalhar como o cometeu. Quando o juiz lhe perguntou como ele se declarava, ele respondeu: inocente. A acusação ficou a cargo do Sr. Ellis Griffith e a defesa do Sr. Austin Jones. Apesar das provas virem das mesmas testemunhas do inquérito, o tribunal ouviu depoimentos mais detalhados delas, principalmente do Dr. Clay, que realizou a autópsia. Ele descreveu as lesões que encontrou e explicou claramente a causa médica da morte. O depoimento dele destacou a gravidade do ataque, deixando clara a violência sofrida pela vítima. O julgamento durou 1 dia e, ao final, o Sr. Ellis Griffith falou poucas palavras ao júri, enquanto o Sr. Austin Jones, falando pela defesa, fez um apelo mais ponderado em nome do réu. Ele disse que foi sugerido que o réu havia vindo à cidade especificamente para encontrar a mulher, e ao encontrá-la com outro homem, a matou. Por vingança, no entanto, ele argumentou que, se o réu realmente tivesse planejado vingança, não teria esperado até o sábado para executá-la. Ele teria, ao contrário, demonstrado uma intenção clara desde o dia em que chegou. O Sr. Austin Jones disse que o réu não quis ferir a mulher, agiu por um impulso súbito e incontrolável, incapaz de controlar suas ações, e que foi enquanto ele estava nesse estado perturbado que cometeu o ato. Ele convidou o júri a considerar o comportamento do réu depois, destacando que a primeira coisa que uma pessoa em sã consciência faria após cometer tal crime seria tentar escondê-lo.
Ele afirmou que a história do réu não era de um homem racional, mas de alguém agindo como insano. Após breve pausa, ele afirmou que, se o réu estava tão perturbado mentalmente, a ponto de não distinguir certo e errado, não poderia ser responsabilizado por suas ações. O veredito correto seria que ele cometeu o ato, mas estava insano quando o juiz resumiu o caso. Ele lembrou ao júri que, mesmo sem evidências médicas de insanidade, eles podiam considerar o comportamento do homem e a natureza do crime. Se essas circunstâncias os levassem a acreditar que ele estava insano, eles eram livres para dizer isso, porém, deveriam examinar a questão com muito cuidado. Ele afirmou que a brutalidade do crime não indicava insanidade, pois pessoas sãs também cometem atos violentos. Ele também ressaltou que não demonstrar remorso não era suficiente para provar loucura, pois muitas pessoas são frias e insensíveis, sem serem insanas. O júri se retirou para deliberar seus veredictos. Eles ficaram ausentes do tribunal por apenas 3 minutos, antes de retornar para anunciar que consideraram o réu, William Murphy, culpado de assassinato. O juiz o condenou à morte. Alguns questionaram essa sentença, argumentando que ele nunca havia sido formalmente avaliado quanto à insanidade. Foi criada uma petição para pedir a comutação da sentença. Pouco interessou a comunidade local e William Murphy foi enforcado na prisão de Carnarvon na terça-feira. Em 15 de fevereiro de 1910, os filhos de Gwen Ellen Jones foram colocados sob cuidados. Morris Jones, marido de Gwen, ficou em silêncio durante o caso. Não foi ao julgamento e tampouco se ofereceu para ficar com William, como seria esperado se ele fosse seu filho. O menino ficou sob os cuidados da Dr. Bernardo, instituição de caridade que resgatava crianças em situações difíceis. A filha adotiva de Gwen ficou sob os cuidados de uma mulher da cidade de Bolton, na Inglaterra. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.